Justificação administrativa. Bem, o que é justificação administrativa? A justificação administrativa, ela não é um processo, ela não faz parte de um processo sozinho, isolado, autônomo, não. Ela corresponde a um recurso, a um meio, não recurso de recorrer, a um meio que se vale o beneficiário para suprir a falta de um documento, suprir a falta de determinados elementos que não conseguiu trazer com documentos, para então, com a prova testemunhal, conseguir fechar ali todas as provas para ele ter direito ao benefício. Bem, agora melhor falando. Constitui meio utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento, ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a Previdência Social. É parte de um processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direito, vedada a sua tramitação como processo autônomo. Então, imagine o seguinte: eu quero comprovar a minha condição de segurada especial. Eu tenho prova material, eu tenho documentos, mas eu não tenho todos que levam à convicção do INSS que eu sou segurado especial de 1998 a 2018, por exemplo. Bem, eu não tendo todas essas provas, mas tendo início de prova material, eu posso vir a requerer a justificação administrativa, que é levar a prova testemunhal, né, para testemunhar sobre. Agora, eu não posso servir da justificação administrativa para querer comprovar um fato que exija documento previsto em lei. Eu não posso usar a justificação administrativa para comprovar quantos anos eu tenho, para comprovar se eu sou casada ou não. Porque quantos anos eu tenho é através da minha certidão de nascimento, ou meu documento de identidade, ou a minha certidão de casamento atualizada. Para comprovar o meu casamento, eu ser casada, eu preciso, a lei tem um documento próprio, que é a certidão de casamento. Para eu comprovar o óbito de um segurado, eu preciso da certidão de óbito. Eu não posso levar testemunha para falar que o fulano morreu. Ah, eu vi que ele morreu, né? Não. Então, olha, não será admitida a justificação administrativa quando o fato a ser comprovado exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. Né? Não dá. Não dá para comprovar, por exemplo, comprova exclusivamente testemunhal a condição de pessoa com deficiência. Não tem como. A lei impede. Bem, a justificação administrativa ou judicial para fins de comprovação de tempo de contribuição, dependência econômica, identidade e relação de parentesco, somente produzirá efeito quando for baseada em início de prova material, contemporânea dos fatos, não sendo admitidas as provas exclusivamente testemunhais. Nós vimos que a dependência econômica
a dependência econômica do dependente, pais, irmão, menor tutelado e enteado, ela deve ser comprovada com início de prova material, né, produzido num período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito. Bem, o próprio decreto dispõe que, se esse dependente que precisa comprovar a dependência econômica não tem os dois documentos nesse período para comprovar a dependência econômica, mas tem um nesse período de até 24 meses antes da data do óbito, ele pode se valer da justificação administrativa. Ele tem um documento, ele tem o início de prova material, mas o regulamento exige dois. Só que o regulamento mesmo fala, olha, não, se você já tem um, pode trazer as testemunhas. Aí sim, né? A mesma coisa, a situação da união estável. A união estável, o companheiro, a companheira, não precisam comprovar dependência econômica, mas precisam comprovar a relação de união estável, com pelo menos, no mínimo, 2 documentos, que estão lá discriminados, vocês já viram, no artigo 22, parágrafo 3º do Decreto 3.048. Mas essa prova tem que estar nesse período de 24 meses anteriores à data do óbito. Não tendo os dois, mas tendo um para a união estável, também o companheiro ou a companheira pode se valer da justificação administrativa. Agora, prova exclusivamente testemunhal, você não tem documento nenhum que comprova. Só a prova testemunhal, aí é vedado. Inclusive, nós temos a súmula do STJ trazendo a prova exclusivamente testemunhal, não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício previdenciário, né? Esse, no caso, foi do tempo aí de rural, mas tem que ter início de prova material, tá? E essa prova material, ela somente terá validade para a pessoa que está referida no documento, tá? Então, eu tenho documentos de produtor rural, né, de compra de sementes, de venda dos meus produtos, vai valer para mim, tá? Outro, a inclusão, a exclusão, a ratificação e a retificação de vínculos, remunerações e contribuições, ainda que reconhecidos em ação trabalhista, transitada e julgada, dependerão da existência de início de prova material contemporânea dos fatos. Então, a sentença trabalhista é hoje considerada início de prova material, mas não prova plena, tá? Não prova plena. João ingressa com uma ação trabalhista contra a empresa X, querendo reconhecimento do vínculo empregatício. E, consequentemente, depois vai utilizar aquilo para fins previdenciários. Bem, o INSS não fez parte da ação trabalhista. Não. Aquela sentença que reconhece o vínculo empregatício, ela vai servir para pegar todo aquele tempo e aposentar a pessoa? Não. Só com a sentença trabalhista? Não. Ela é início de prova material, mas precisa mais documentos, mais prova de que realmente houve o vínculo empregatício no período X a Y. Tá? Então, a sentença trabalhista prova, é início de prova material, mas ela não é prova plena.
só com ela resolve o problema. Isso não, tá certo? Então, olha, como que é processado essa justificação administrativa? Nós sabemos que não é um processo autônomo, né? Ele é um processo que vai ocorrer dentro de um outro. Ele faz parte, na verdade, de um processo administrativo de requerimento de um benefício, que precisa de provas, né, para ele ser concedido. Tem início de prova material, mas não é suficiente. Então, nós vamos nos valer da justificação administrativa. Como que acontece, né? Olha, o requerente, ele vai trazer testemunhas para testemunhar sobre aquela relação, sobre o fato, sobre o trabalho, sobre o tempo de serviço, né? Ele vai arrolar testemunhas. Então, ele vai apresentar o requerimento da justificação, expondo, né, tudo que ele quer justificar, tudo que ele quer comprovar, e ele vai indicar testemunhas. Testemunhas em número 2 a 6 testemunhas. Então, não inferior a 2. Então, não pode levar uma testemunha só, que aí não vai adiantar. E nem mais do que 6. Cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pode comprovar. Então, a prova testemunhal é para o quê? Para juntar tudo com a material e o INSS se convencer daquela situação que o beneficiário quer comprovar. Então, 2 a 6 testemunhas. Bem, quem pode e quem não pode testemunhar? O próprio decreto traz lá quem não pode ser testemunha. Veja, os menores de 16 anos, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os ascendentes, né? Pais, avós, os descendentes, filhos, netos e os colaterais até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade. Por exemplo, o irmão, o sobrinho, tá? Não vai poder ser testemunha. Bem, também, a pessoa com deficiência pode ser testemunha? Depende, né? Depende. Por quê? A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas e lhe serão assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Então, vamos supor que a testemunha seja muda. Surda, muda ou muda, né? Então, o que acontece? Tem que dar meios para ela poder testemunhar. Ela é muda, mas ela sabe que o fulano trabalha na lavoura, né? Ela é muda, mas ela sabe dizer, né, com os meios possíveis, que fulano conviveu como marido e mulher com a ciclana por tantos anos. Então, pode a pessoa com deficiência? Sim, pode, tá? Mas aí tem que dar todos os meios para que ela possa fazer isso. Bem, nós falamos que não há possibilidade da prova exclusivamente testemunhal. Só que a lei e o regulamento dizem que, salvo a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior. Então, bem, a regra é que não há possibilidade da prova exclusivamente testemunhal. Mas, por exemplo, eu tinha todos os documentos que levasse à convicção que eu trabalhei numa determinada empresa, né, durante um tempo, na atividade X. No entanto, houve um desmoronamento na região em que eu morava e trabalhava,
levando toda a minha documentação. Inclusive, na empresa também não ficou nada. Como que eu vou comprovar agora? Se eu não tenho minha carteira de trabalho, se eu não tenho meus contra-cheques, se a empresa também não tem os livros correspondentes. Por quê? Tudo desmoronou. Isso acontece sempre. Nós sabemos que empresa pega fogo. Nós temos casos de enchente, né? De inundação, de desmoronamento. Isso acontece. E aí, não tendo nenhum documento, só tendo a prova testemunhal, eu não vou poder aposentar uma pessoa. Calma. Ocorreu aí um caso fortuito. E o que é considerado caso fortuito ou de força maior? Veja, segundo o decreto, caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial feita em época própria ou a apresentação de documentos contemporâneos dos fatos e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Olha, houve o desmoronamento na região. Documentos foram perdidos. Mas nós temos o registro disso, que houve o desmoronamento. Nós temos o boletim de ocorrência, ou então provas materiais, jornais, publicações, que houve realmente naquela época X. Houve a perda de documentos por um incêndio, por uma inundação. E aí sim, caracterizando esse motivo de força maior, caso fortuito, aí pode haver a comprovação por prova exclusivamente testemunhal. O desmoronamento levou os documentos todos daquele hospital. E eu digo que trabalhei como motorista de caminhão de uma construtora. O que tem a ver o hospital ter desmoronado, perdido o documento com a minha atividade? Então, por isso fala assim, verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Tá? Então, isso é um motivo de força maior, tem que ter essas características, essa comprovação, aí sim vai se aceitar a prova exclusivamente testemunhal. No caso de prova exigida para tempo de serviço ou de contribuição, o início de prova material, nesse caso, é dispensado quando houver ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Caso a empresa não estiver mais em atividade, deverá o interessado juntar prova oficial de sua existência no período em que pretende comprovar. É muito comum. Trabalhei na empresa X de 2000 a 2002. Vou me aposentar em 2025. Esse tempo não está constando no meu registro no INSS, no meu cadastro. A empresa não existe mais. Como que eu faço agora? Olha, eu tenho a prova da minha carteira, mas carteira qualquer um pode fazer, né? Então, eu tenho a carteira e eu vou comprovar que nesse período a empresa existiu, realmente existia. Como? Com uma certidão da junta comercial, com uma certidão de um cartório, né, se não for comércio. Então, eu vou ter que me virar
e comprovar que naquele período que eu estou alegando que eu trabalhei para aquela empresa, ela existia. Tá? Ela existia. Vamos lá. Como que então vai ser avaliado a questão da justificação? Olha, então requer, detalha o que se quer comprovar, apresenta o rol de testemunhas de 2 a 6, né, de 2 a 6 pessoas, sabendo já agora quem pode e quem não pode ser testemunha. O INSS, então, o servidor, vai ouvir, colher o depoimento dessas testemunhas e avaliar no todo, com a prova do início de prova material, e verificar se realmente fica convencido do fato que se quer provar. Tá? Decidindo pelo deferimento do benefício, ótimo, a pessoa está satisfeita. Mas se por acaso, na justificação administrativa, o servidor não se convencer da prova testemunhal, a decisão que for dada na justificação não cabe recurso contra ela. Então, veja só, não caberá recurso de decisão da autoridade competente do INSS que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa. Então, decidiu ali, acabou, não pode recorrer. Nem o INSS contra, nem o beneficiário. Então, não caberá recurso, certo? Ficamos, então, aqui com justificação administrativa. Só um minuto.